Bom, gente, eu vou comentar aqui para vocês sobre esse exemplo do livro do Atkins, o exemplo 23.2, sobre soluções sólidas. Né? Ele pede para que use os dados de raios iônicos, que está lá no apêndice 1 do livro, e o conhecimento sobre os estados de oxidação, que também é possível de verificar lá, sobre os possíveis para decidir se os seguintes sistemas podem formar soluções sólidas. Então, o primeiro deles é esse. Então, o que a gente faz a primeira coisa? A primeira coisa que nós temos que fazer é, obviamente, lembrar o seguinte: e se eu não tiver uma substituição? Então, eu tenho aqui La2CuO4, não é isso? Então, qual que é o NOx do lantânio? Mais 3. A gente olha isso lá no apêndice. E nós vamos ver que o cobre aqui tem que ser mais 2, porque o oxigênio aqui é menos 2, então você zero. 2 vezes 3, 6. 2 é 8, 4 vezes 2 é menos 8, 0. Pois bem, na estrutura cristalina, para a gente substituir um lantânio, um átomo de lantânio por zircônio, o X aqui, né, pode variar a fração molar, nós vamos ter que fazer a seguinte mudança. O estrôncio, ele está onde? O estrôncio está na coluna 2A, lá, ou na coluna 2 da tabela periódica. Então ele é um zircônio 2+, está na mesma coluna do magnésio, do cálcio. Então o NOx dele é muito bem definido, 2+. Tem outros NOx, isso que nós aprendemos lá na química geral. Então o que nós temos aqui? Nós temos, foi lá no apêndice e buscamos, né, o raio iônico do lantânio e o raio iônico do estrôncio. Então observe, nós vamos tirar um lantânio mais 3 para colocar um estrôncio 2+. É possível? Olha, a diferença aqui, olha, é da ordem de 10%. Então até aí, mais ou menos, 10%, 15%, a substituição, ela, que a gente fala que é uma substituição isomórfica, né? Você vai tirar o lantânio, o adilantânio e colocar o estrôncio. É razoável, né? Eu peguei aqui o raio iônico para o número de coordenação 6 e aqui para o número de coordenação 6. Tá? Assumir isso aí. Se mudar o número de coordenação, aí você pode até aproximar mais ainda o raio iônico, que muda. Né? Pois bem, então, em termos de raio, é razoável você pensar nessa substituição. A pergunta é, e como é que vai fazer com as cargas? Você está tirando um lantânio 3+, para substituir por um estrôncio 2+. Então, tem uma carga mais 1 que tem que aparecer no sistema. Então, quando a gente olha lá na tabela periódica, nós vamos ver que o cobre ele pode assumir NOx mais 3. Não é comum, o mais comum é o mais 1 e mais 2, principalmente o mais 2. Mas nós vamos ver lá no apêndice que o cobre ele pode, em determinadas circunstâncias, chegar até mais 3. Então, o que nós temos aqui nessa estrutura? Nós substituímos um lantânio por um estrôncio mais 2 e um cobre ao redor ali do estrôncio vai assumir um NOx mais 3 de tal forma que você zera, né? Você neutraliza. Todo sólido ele é neutro, necessariamente. Bom, então é por isso que nós vamos ser capazes de produzir sim, né? Essa solução aqui é possível, em princípio, de ser formada. Tá certo? Por quê? Porque você consegue balancear as cargas e os raios são adequados. Vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo, nós temos aqui uma substituição semelhante. Então, nós temos lá La2CuO4. Então, aqui é mais 3 e aqui mais 2. Nós temos aqui a possibilidade, o magnésio está na mesma coluna do estrôncio, então substituir um lantânio por um magnésio 2+, é factível, porque aí o cobre pode virar mais 3, e aí então você teria condições de zerar a carga, só tem um problema. Olha a diferença do raio. O raio do magnésio 2+, é quase 40% menor
né, mais de 40% menor, né, do que o raio do lantânio. Então essa substituição ela é pouco favorável por uma questão estrutural. Uma substituição dessa aqui vai gerar tensões, porque a distância magnésio-oxigênio vai ficar muito diferente do que o magnésio gostaria de ter com o oxigênio. Vai ficar muito grande essa distância. E isso vai causar instabilidade. Né? Então, essa solução sólida aqui não é possível. Ok? E por fim, nós temos esse caso aqui. Observa que nesse caso, o raio muito próximo. Nós teríamos aqui o equivalente ao CaCl2. O cálcio está na mesma coluna do magnésio e do estrôncio. O Cl é -1, nós temos o cloreto. É possível substituir o cálcio por Na+? A pergunta é possível fazer isso? Bom, se fizer isso, tem que aparecer uma carga positiva. Aonde que vai aparecer carga positiva aqui no Cl? Não tem. Não, o Cl vai ficar Cl0 dentro da estrutura, que é um composto iônico, não é aceitável. Tá certo? Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que por uma questão de carga, né, isso aqui não vai acontecer. Né? Isso aqui não pode acontecer. Então, essa carga positiva aqui não é possível de ser feita, essa substituição. Embora tenha, em termos de raio adequado, cálcio, esses elementos que estão na coluna 1A, né, como o sódio e 2A, ele só tem um número de oxidação. Então, ele não tem essa flexibilidade como tem no outro lá, que tinha um cobre, para mudar de número de oxidação e facilitar a entrada de outros elementos que têm NOx diferente. Tá bom? Então, esse também não é factível. Né? Ele é uma solução desse tipo, não é possível de ser feito. Tá bom?